Era uma daquelas tardes em que o sol parecia acariciar cada canto da cidade com uma luz calma e dourada. O quintal da casa de Neymar, tomado por aromas de comida caseira e risadas tímidas, parecia cenário de um comercial de momentos perfeitos. Mas havia algo no ar, algo invisível, denso, como se o tempo tivesse prendido a respiração à espera de um acontecimento decisivo. O que deveria ser apenas um reencontro familiar. Abraços longos, histórias repetidas, crianças correndo sem rumo. Era, na verdade, o esforço silencioso de um homem tentando costurar os pedaços de algo maior. A harmonia. Neymar, cansado das manchetes, das intrigas e da distância, queria resgatar a essência. Queria mostrar que a família ainda era possível, que os laços, mesmo desgastados, podiam ser reatados com um simples gesto de presença. Entre tios, primos e velhos amigos, uma figura se destacava sem precisar dizer uma palavra: Nadine, a matriarca. Seu olhar era lei, sua postura, escudo. Mas naquela tarde, uma presença inesperada transformou a serenidade em tensão. Bruna Biancardi. Convidada discretamente por Neymar, ela não veio como influencer, nem como ex. Ela veio como mãe. Mãe de Mavi. E por amor à filha, decidiu estar ali. Foi um ato de coragem, silenciosa. De quem escolhe o bem-estar acima do orgulho. De quem sabe que filhos merecem pontes, não muros. Mas nem todo gesto nobre encontra compreensão. Ao ver Bruna, Nadine congelou. Seu rosto, antes suave, endureceu como uma tempestade prestes a romper. Não era preciso gritar. Seu silêncio era cortante. Cada olhar era um discurso não dito. Bruna, com dignidade e calma, tentou um cumprimento e recebeu um aceno frio, quase invisível. Era como tentar regar uma flor em pleno inverno. A tensão espalhou-se como uma névoa. Sorrisos viraram máscaras. Conversas tropeçavam. Até o riso de Neymar, normalmente vibrante, parecia andar de muletas. Ele tentava, como tantos de nós tentamos, ser o elo entre mundos que se recusam a se tocar. Servia pratos, mudava de assunto, sorria como quem deseja estancar uma ferida com um curativo infantil. Mas às vezes, não importa o quanto tentamos, há vendavais que nenhuma vela resiste. E no meio disso tudo, um pequeno coração batia em silêncio. Davi Luca. Seus olhos talvez não entendessem, mas sua alma sabia. Crianças sentem o que os adultos escondem. E ali, ele sentia o que todos tentavam disfarçar. Algo estava quebrado. Mas é aqui que a história ganha poder. Quantas vezes você já tentou promover a paz e encontrou resistência? Quantas vezes deu o primeiro passo e foi recebido com portas fechadas? Essa história não é só sobre Neymar, Bruna ou Nadine. É sobre você. Sobre mim. Sobre todos que já tentaram ser a ponte enquanto outros insistiam em manter as margens separadas. Mas há beleza nisso. Porque mesmo quando o mundo não colabora, o esforço de buscar reconciliação já é um ato de transformação. Já é semente lançada no solo da esperança. E talvez, só talvez, alguém, mesmo em silêncio, esteja observando e aprendendo com o seu exemplo. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe, comente, deixe nos comentários. Qual foi o momento em que você tentou promover a paz? Que lição ficou? Inscreva-se no canal para mais histórias como essa, porque a vida é feita de encontros, e cada um deles pode ser uma chance de recomeço. Nem sempre dar o primeiro passo significa ser recebido com braços abertos. Às vezes, o que encontramos são portas entreabertas, olhares desconfiados e silêncios que gritam mais do que qualquer palavra. E foi exatamente isso que aquela reunião familiar revelou. Mais do que um simples reencontro marcado por pratos cheios e sorrisos ensaiados, aquele momento trouxe à tona uma verdade crua. O passado tem o poder de pesar sobre as mesas do presente. Mas também revelou algo ainda mais poderoso: a força silenciosa de quem escolhe não devolver com guerra aquilo que chegou como ataque. Porque maturidade não é evitar conflitos, é saber atravessá-los sem perder a própria essência. Enquanto o ambiente oscilava entre tensão e tentativa, Bruna seguia firme, como quem dança na beira de um abismo, sem perder o equilíbrio.
Mantinha a leveza de quem sabe que não precisa se igualar às farpas para manter sua dignidade. Ela sorria com os convidados, interagia com Davi e Luca, e foi ali, no sorriso sincero do menino, que a esperança encontrou espaço. Crianças têm esse dom. Enxergam a alma por trás das aparências. E Davi, com sua pureza, ofereceu o que o mundo adulto ali havia esquecido: acolhimento. Mas o momento mais delicado ainda estava por vir. Ao se aproximar da mesa das crianças, num gesto simples e gentil, Bruna tornou-se alvo de uma flecha fria, certeira e carregada de mágoa. A voz veio calma, mas suas palavras carregavam o peso de um julgamento. Tem gente que aparece quando convém. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi denso, incômodo, real. Era o tipo de silêncio que paralisa o ambiente e congela os sorrisos. Bruna permaneceu de pé. Não respondeu. Não reagiu. Mas seus olhos entregavam a batalha interna travada em silêncio. Porque nem toda ferida é visível. E nem toda força precisa de voz. Neymar, ao lado do pai, percebeu. Sabia que aquilo não era apenas um comentário solto. Era uma sentença travestida de opinião. E o pior, temia que ainda não fosse o fim. As crianças continuavam suas pequenas conversas, alheias e intuitivas. Davi, com sensibilidade de quem ama, se aproximou de Bruna, puxando o assunto, tentando devolver a ela um pouco da leveza que o ambiente roubava. E ela, guerreira silenciosa, retribuiu com um sorriso que escondia mais do que mostrava. A mesa tentou seguir. Alguns familiares se esforçavam para manter a normalidade. Falaram de viagens, da escola, do nascimento de Mavi. Por um momento, parecia que o ar voltava a circular, até que Bruna, em meio à conversa, mencionou a filha. E foi aí que veio mais uma lâmina, fina e disfarçada. Espero que cresça longe dessa bagunça toda. Dessa vez, não havia mais o que segurar. Bruna levantou-se. Sem escândalos, sem cena. Apenas a decisão silenciosa de se proteger, de preservar sua paz. Ela caminhou até a varanda, deixando para trás a rigidez das palavras e o julgamento dos olhares. E ali, diante do horizonte, respirou fundo. Porque às vezes, olhar para longe é a única forma de continuar inteira por dentro. Neymar percebeu. E foi atrás. Porque há momentos em que o silêncio precisa ser ouvido, não interrompido. Momentos em que não se trata mais de quem está certo, mas sim de quem está disposto a não repetir os mesmos padrões. Quantas vezes você já viveu algo assim? Quantas vezes tentou construir uma ponte sobre ruínas e foi recebido com pedras? Se isso te tocou, se você sentiu essa história bater fundo aí dentro, deixa seu like. Comenta aqui. Você já tentou reconciliar o que parecia irremediável? Já escolheu o amor mesmo em meio à resistência? E mais importante, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque, no fim, somos todos feitos de histórias. E quando uma história é contada com verdade, ela não apenas emociona, ela transforma. Se inscreve no canal. Aqui, cada narrativa é um convite para olhar a vida com mais empatia, coragem e esperança. Bruna estava ali, mas parecia longe. O olhar perdido no horizonte, bem ali onde o céu encontra a terra, denunciava uma alma tentando se manter firme em meio a um vendaval invisível. Foi ali que Neymar a encontrou, em silêncio. Ele tentou amenizar, como quem tenta colocar um pano sobre um espinho. Ela tá com os nervos à flor da pele, não leva pro lado pessoal. Mas Bruna não desviou os olhos. E, com a calma de quem já aprendeu a sobreviver ao barulho do julgamento, apenas respondeu: "Eu só estou aqui por respeito a você, Neymar, e pelo bem da nossa filha." Não era uma frase para ser debatida. Era uma verdade. Uma daquelas que ecoam mesmo quando não são gritadas. Neymar sentiu. Sentiu na pele, no peito, e talvez, pela primeira vez, entendeu de verdade a força silenciosa que Bruna carregava. Ela não precisava se impor. Sua presença já dizia tudo. Dentro da casa, Nadine murmurava para uma parente: "Não engulo esse teatrinho dela." Não mesmo. Uma tia, ainda com fé na harmonia, tentou suavizar: "Deixa o tempo ajeitar as coisas, não precisa ser assim."
mas parecia tarde. E então, quando tudo caminhava para o colapso, veio a luz mais inesperada daquela tarde. Davi Luca, com a sensibilidade que só os corações puros conhecem, correu até a varanda. Observou o pai, olhou Bruna e disse, sem hesitar: Tia Bruna, não fica triste. A gente gosta de você, tá? Aquelas palavras simples atravessaram todas as paredes de orgulho, silêncio e tensão, como um raio de sol abrindo espaço entre nuvens pesadas. Nenhuma frase ensaiada teria mais impacto do que aquela verdade dita por uma criança. Porque quando a verdade vem de um coração puro, nenhuma máscara resiste. Bruna se ajoelhou suavemente diante do menino. Seu rosto se desarmou e um sorriso emocionado surgiu. A voz, embargada, mas cheia de doçura, sussurrou: Obrigada, Davi. Você é um menino de ouro. E ali, naquela cena tão simples e tão profunda, o tempo pareceu parar. Neymar assistia em silêncio. Aquela cena dizia mais do que qualquer discussão adulta. Falava de vínculos que não precisam de aprovação, de afeto genuíno, de respeito silencioso. Com um novo fôlego, Bruna voltou para dentro da casa. A postura era a mesma, firme, educada, discreta. Mas algo nela havia mudado. Sabia que aquela reunião não passaria em branco. Deixaria marcas, invisíveis aos olhos, mas profundas na alma. Nadine continuava observando, com o olhar de quem ainda não havia encerrado a batalha. E, de fato, o embate silencioso estava apenas começando. Na manhã seguinte, o que deveria ter sido apenas mais um almoço em família, virou um escândalo digital. Uma prima distante, talvez sem má intenção, talvez sim, postou uma foto discreta da mesa de jantar. Um clique sutil, mas revelador. Bruna, com o semblante fechado. Nadine, ao fundo, visivelmente desconfortável. Foi o suficiente. A imagem viralizou em minutos. A legenda era simples, provocativa. Climão na casa de Neymar. Nadine e Biancardi se evitam em almoço de família. Os portais de fofoca fizeram festa. Influenciadores comentaram. Podcasts ativaram o modo emergência. A internet se dividiu como torcida em final de campeonato. De um lado, Bruna só quer criar a filha em paz. Que mulher forte. Do outro, se Nadine não confia, deve ter motivo. Mãe sempre sabe. Até o nome de Bruna Marquezine ressurgiu, como um fantasma romântico que a internet insiste em desenterrar. Comparações, julgamentos, teorias, tudo virou combustível para o circo digital. Hashtag Climão na família Neymar entrou nos assuntos mais comentados do antigo Twitter. Era como se o mundo assistisse a um reality show que ninguém pediu, mas todos consumiam. Tentando conter os danos, Neymar fez uma publicação conciliadora. Família também tem dias difíceis. Sim, tem. E também tem rachaduras, mágoas, tentativas, silêncios e esperanças. Essa história não é apenas sobre uma tarde tensa ou uma foto vazada. É sobre algo muito maior. É sobre aprender a manter a postura quando tudo ao redor tenta te derrubar. É sobre escolher a dignidade quando seria mais fácil revidar. É sobre reconhecer a própria força quando o mundo insiste em te testar. E agora, eu te pergunto, você já viveu algo assim? Já precisou manter a calma enquanto tudo ao redor parecia implodir? Se sim, compartilhe aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. Se essa mensagem te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para aquela pessoa que precisa lembrar que a verdadeira força não está em vencer brigas, mas em seguir em paz consigo mesmo. E você carrega essa força. Ela é mais poderosa do que você imagina. Ela tentou seguir em frente, ignorar, respirar fundo, escolher o silêncio. Mas nem isso bastou. A postagem conciliadora de Neymar, feita na tentativa de acalmar os ânimos, só serviu para inflamar ainda mais as opiniões divididas. Enquanto isso, Bruna se recolhia, evitava entrevistas, ignorava provocações, limitava-se a postar momentos com Mavi, protegendo o pouco de paz que ainda lhe restava como quem guarda um vaso frágil em meio à tempestade. Mas até o silêncio tem um limite.
E numa madrugada qualquer, em que o cansaço finalmente venceu a necessidade de fingir, Bruna quebrou o silêncio. Não com gritos, mas com verdade. Um story. Fundo preto. Letras brancas. Nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes é proteção. Simples e devastador. Aquela frase correu o país como um sussurro coletivo. Era o desabafo não apenas de uma mulher pública, mas de milhares que já foram julgadas por manter a compostura, por engolir o choro, por proteger o que realmente importa em vez de alimentar brigas inúteis. No dia seguinte, ela apareceu, sem filtros, olhos um pouco inchados, mas a voz, firme. Oi, gente, eu não costumo fazer isso, mas acho que tá na hora. Era o início de um posicionamento, um desabafo contido, mas carregado de força. Disse que, antes de tudo, é mãe, que sua prioridade é Mavi, mas também é mulher, que sente, que se cansa, que não quer guerra, só respeito. Sem citar nomes, ela falou de situações difíceis que enfrenta desde o nascimento da filha. Disse com a serenidade de quem aprendeu a transformar dor em dignidade. Nem todo mundo precisa me aceitar, mas respeito é o mínimo. Não era uma resposta direta, mas foi ouvida por quem precisava ouvir. E para muitos, foi o recado que Nadine jamais esperava. Não com confronto, mas com classe. Porque essa história vai muito além de um drama familiar. É sobre o poder de uma mulher que escolhe não mais se calar. É sobre mães que amam com ferocidade. Sobre filhos que viram pontes onde só existem muros. É sobre você, que já foi julgada por querer apenas paz. Que já se sentiu fora de lugar em uma família que deveria acolher, mas preferiu apontar o dedo. É sobre aprender a se posicionar, sem perder a ternura. Sobre reconhecer que até os mais fortes também choram, e que isso não os faz fracos, mas humanos. Bruna segurou por muito tempo, engoliu palavras, disfarçou feridas com sorrisos, tentou preservar a filha e a si mesma, mas naquela noite, algo mudou. Ela não quis mais esconder. Eu nunca pedi aprovação, só queria paz. Dito com voz embargada, olhos marejados, mas uma presença inabalável. Essas palavras atravessaram as telas como uma flecha de verdade. Encontraram eco em milhares de corações. Eu me vi nela. É exatamente o que eu vivo na minha família. Finalmente alguém disse o que a gente sente. As redes se encheram de depoimentos. Mulheres que, pela primeira vez, sentiram-se representadas. Porque o que Bruna expressou não era apenas dela. Era o grito silencioso de tantas que, todos os dias, buscam um lugar de respeito onde só encontram julgamento. E ali estava a chave. Eu não sou uma coitada. Eu sou forte. Mas tem dias em que até os fortes se cansam. Essa frase, dita com honestidade crua, não é sobre fraqueza. É sobre a coragem de reconhecer limites. Sobre a força de se levantar todos os dias mesmo quando o chão insiste em ceder. É sobre amor próprio, aquele que grita baixinho, mas sustenta o mundo inteiro por dentro. Se você já se calou por proteção, se já foi julgada por escolher a paz, se já precisou se explicar onde o respeito deveria ser natural, comenta aqui. Compartilhe sua história. Você não está sozinha. Deixe o like, se inscreva no canal e envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Porque aqui, cada história é um espelho. E quando uma mulher encontra a própria voz, o mundo inteiro escuta. Lembre-se, o respeito começa onde o julgamento termina. E o amor de verdade, não precisa de permissão para existir. Bruna encerrou o vídeo com a firmeza de quem, mesmo exausta, ainda encontra forças para proteger o que é essencial. Não estou aqui para brigar. Estou aqui para cuidar do que é meu. A frase, simples e direta, calou fundo. Em poucas horas, o vídeo ultrapassava milhões de visualizações. Tomou conta das redes, virou pauta em programas de TV, lives, podcasts. Mas, no meio de toda essa agitação digital, foi um gesto mínimo que causou o maior impacto. Neymar repostou o vídeo. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Apenas um emoji de coração e a frase: Força, você é uma mãe incrível. À primeira vista,
Era apenas um gesto simbólico. Mas, para quem observava com atenção, era um posicionamento, um reconhecimento público, um apoio silencioso, mas poderoso. Porque, no meio da turbulência, Bruna estava sendo exatamente o que Mavi precisava: presença, equilíbrio, força. Fontes próximas revelaram que Neymar, embora mantivesse a imagem leve, estava profundamente abalado. Dividido entre o amor pela filha e a lealdade à mãe, carregava o peso de duas realidades opostas. Dizem que ele procurou Nadine. Num tom calmo, mas firme, teria dito: "Você não precisa amar ninguém, mãe, mas precisa respeitar, principalmente pela Mavi." Nadine, conhecida por sua postura implacável, não reagiu bem de início. Mas o que se seguiu não foi um ataque, foi um silêncio. Um silêncio que, dessa vez, parecia ouvir. Em seguida, Neymar buscou Bruna. Numa das visitas à filha, admitiu: "Eu falhei em não te proteger desse tipo de coisa." Bruna o ouviu. Com serenidade, aceitou o gesto, mas deixou claro: respeito não é mais um pedido, é uma exigência. Nos dias seguintes, os sinais de mudança ficaram mais visíveis. Neymar apareceu mais presente. Postou fotos com Mavi. Momentos simples. Uma risada, um colo, um desenho no chão. Escreveu: "Tudo o que faço é por você. Te amo, Mavi." A internet reagiu em peso. Alguns aplaudiram. Outros exigiram mais firmeza. Mas uma coisa era certa: uma transformação estava em curso. Talvez para alguns fosse tarde demais. Mas, para outros, era o início de uma nova possibilidade. Maturidade, equilíbrio, reconstrução. E no centro de tudo isso, uma criança. Mavi, a pequena que, sem entender ainda o tamanho do que a cercava, já unia corações e expunha feridas profundas. Porque, no fim, essa não é apenas uma história sobre escândalos. É sobre reconstrução. Sobre a força silenciosa de quem escolhe o amor próprio quando o mundo cobra submissão. Sobre pais que, mesmo com erros, tentam aprender. Sobre mães que lutam todos os dias para criar filhos em ambientes seguros, mesmo quando o entorno é feito de caos. É sobre você. Você que já engoliu sapos pela paz. Que já precisou se justificar só por existir. Que foi forte por tanto tempo, que esqueceu como é ser frágil por um instante. Essa história é um espelho. E se tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comente aqui embaixo. Você já se sentiu como a Bruna? Já teve que escolher entre o silêncio e o amor próprio? Sua voz importa. Sua história tem valor. E aqui, ela será ouvida.